Porque os mortos podem retornar. Porque a morte pode ser vencida. Agora indo ao nosso papo, olha só, todos nós já ouvimos aquela frase: a única certeza da vida é a morte. Eu pessoalmente concordo com essa frase, mas a morte não é apenas a única certeza. A morte é também o maior mistério da vida. É um acontecimento desconhecido que desafia a lógica. É um acontecimento que parece fazer a vida perder o sentido. E aqui um esclarecimento. Por ser um mistério da existência, a morte é objeto de várias visões diferentes. Religião e ciência lançam seus olhares diferentes sobre a morte. E a gente ainda pode acrescentar um elemento a mais. Religiões diferentes possuem diferentes visões da morte. Você que me acompanha há um bom tempo sabe do meu respeito, da minha tolerância a todas as religiões, e crenças. Não quero e não devo julgar qualquer religião. No entanto, eu pretendo fazer nesse vídeo uma análise descritiva, levantar hipóteses. Por quê? Porque é praticamente impossível você falar sobre a morte, acerca da morte, sem citar religião. Sendo assim, eu escolhi a religião cristã como referência para falar sobre a morte. Agora, eu vou mostrar para você a minha dissertação de mestrado, onde eu pesquisei sobre a morte. Pronto, aqui você pode ver a minha dissertação de mestrado em serviço social, que antecedeu, que veio antes da tese de doutorado, onde eu falo sobre a morte, mas é uma pesquisa, não uma pesquisa religiosa, descrevendo qualquer coisa do pós-morte, mas sim uma visão sociológica da morte. Uma outra curiosidade relacionada a essa primeira. Durante alguns anos, acho que cerca de 5 anos, eu ensinei na universidade uma disciplina chamada tanatologia, estudo da morte. Mas embora eu tenha dito antes que é quase impossível falar sobre a morte sem citar religião, o meu texto, a minha pesquisa, recai muito mais sobre a visão histórico e social. No entanto, de vez em quando, a religião cristã aparece na pesquisa. Pergunta: por que fazer um vídeo sobre um assunto tão tabu, especialmente nas sociedades ocidentais? Porque os mortos podem retornar. Porque a morte pode ser vencida. Não sou eu, Carlos, quem está dizendo isso. Dessa vez é a ciência. Ou melhor, alguns cientistas. Se as religiões, especialmente o cristianismo, já têm as suas explicações acerca da morte, a ciência, por sua vez, tem certa dificuldade. E aqui a ciência se vê diante de um desafio: vencer a morte. E tudo leva a crer que esse desafio vai ser enfrentado. Mas dessa vez dentro da ética e com tecnologia. Ô Carlos, deixa disso. Morreu, já era. Com o coração e o cérebro parado, acabou tudo. É o fim. É enterrar, vela e chorar. Verdade. Ou não será tão verdade assim? Essa é a pergunta que muitos cientistas têm feito. Mas agora eles resolveram não ficar só na pergunta. Resolveram ir para a prática. Mas o que de fato eles pretendem fazer? Em poucas palavras, trazer de volta a vida de 20 pessoas clinicamente mortas. 20 pessoas mantidas vivas ou ativas por meio de máquinas. Pergunta: nesse tipo de procedimento não haverá falta de ética? Não. Alguns órgãos americanos já deram a sua aprovação ética. Pode até parecer história de terror, como as histórias de Frankenstein, de zumbis, mas não é. É a ciência buscando vencer a morte, desafiando o poder da morte. Detalhe: esse projeto será feito por uma empresa de biotecnologia. E o projeto tem nome: Reanima, o que não deixa de ser um nome bem interessante para o projeto. E qual a hipótese principal que norteia esse projeto? Mesmo morto, existe uma certa atividade cerebral. Em outras palavras, mesmo dado como clinicamente morto, o cérebro possui um mínimo de atividade cerebral. E qual o procedimento? Os cientistas pretendem usar células-tronco e outras tecnologias. Mas eu vou te dizer uma coisa: de todo modo, se esse objetivo for alcançado,
alcançado, a morte poderá ser vencida. A ciência poderá vencer a morte? Será? Vamos aguardar. E aqui entra o meu ponto de vista. Em pleno século XXI, a morte ainda é um tabu. A morte é um assunto a ser evitado. A morte envolve medo e medos, muitos medos. Alguns exemplos. Aquele medo que está ligado muito à religiosidade, o medo do pós-morte, aquele medo de ser castigado depois da morte, de ir para o inferno e cair nos braços de Satã. É claro que isso que eu estou falando é dentro da visão tradicional cristã. Um outro medo é o medo de deixar de existir como pessoa, que nesse caso eu chamo de medo existencial da morte. Existem ainda outros medos relacionados aos medos que eu citei anteriormente. A gente sabe que até hoje tem muita gente com medo de ser enterrada viva. E olha que de vez em quando acontece. Detalhe, esse medo de ser enterrado vivo foi intenso entre o século XVIII, principalmente, até o final do século XIX. Medo da morte, medo do desconhecido, medo de perder a pessoa amada, medo do luto, que muitas vezes dura muito tempo. Pergunta, sempre foi assim? Não. Em poucas palavras, para esse vídeo não ficar muito grande. No mundo ocidental, houve uma época em que esse medo da morte não era tão intenso. Por quê? Porque as pessoas falavam mais sobre a morte e os mortos. Havia mais rituais. No mundo ocidental, especialmente ali pelo período da Idade Média, a religião cristã, o cristianismo, era predominante. Para você ter uma ideia, era natural enterrar as pessoas dentro das igrejas. Os ricos, principalmente. Quando a gente estuda a história da morte, a gente encontra detalhes bem curiosos. Na Idade Média, por exemplo, os cemitérios eram verdadeiras praças públicas. O cemitério era um espaço das pessoas falarem sobre política, namorarem, até fazer pão dentro do cemitério. Mas com o passar do tempo, a relação entre vivos e mortos no mundo ocidental foi se modificando. Em nossos dias, a nossa relação com a morte mudou drasticamente. Os rituais mudaram. Os mortos cada vez mais escondidos. Detalhe, o mundo moderno é o mundo da velocidade, do tempo, do dinheiro. Algumas prefeituras já estão escolhendo, planejando outros caminhos para que o morto chegue ao cemitério sem atrapalhar o trânsito. Menos se fala sobre a morte. E cada vez mais o morto é escondido. A morte moderna virou tabu. Minha interpretação. A morte é parte da existência humana. Vida e morte são os dois lados da mesma moeda. Pergunta: qual seria então a principal vantagem de falar de vez em quando sobre a morte? Valorizar a vida. Sentir como a vida é passageira, transitória e que devemos valorizar cada momento da existência. Viver como se não houvesse o amanhã. A ciência vai vencer a morte? Não sei, mas parece que está surgindo uma possibilidade com a biotecnologia. Para as pessoas que têm fé, a morte é apenas uma passagem. Para os descrentes, a morte é o fim de tudo. Minha opinião, talvez o pior que exista na morte é a morte do outro, daquele outro que nós amamos. Talvez o pior seja a dor da perda do ente querido. Minha opinião. Opinião, inclusive, que eu já coloquei aqui em outros vídeos. Se a fé te conforta nesse momento, agarre-se a ela. E para aqueles que não buscam na fé e nas religiões o seu conforto, que possam encontrar outros caminhos, outras alternativas. Alternativas de alívio da dor da perda. Quem sabe apenas o silêncio e as lágrimas. E que assim seja. E eu quero aproveitar esse momento para renovar aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.